Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós queremos, juntos, cada manhã de hoje, meditarmos no pecado por conivência. Meus queridos irmãos, os lexicógrafos definem conivência como qualidade de conivente, ou seja, cumplicidade. E se nós pegarmos a palavra conivente, significa o que finge não ver o mal que outrem pratica. Ou seja, eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa errada e dou de ombros. Eu falo, isso não é comigo, eu faço de conta que não estou vendo nada. Faço vistas grossas. Então, também tem a ideia de conluiado ou cúmplice. É a pessoa que é cúmplice num ato errado. Biblicamente, nós poderíamos pensar em saber que alguém está pecando e não tomar providência. Ou seja, saber que uma pessoa está no erro e fazer de conta que não está acontecendo nada. Então, por esta razão, meus amados irmãos, que nós vemos no Antigo Testamento, às vezes até membros da família entregando o outro que estava cometendo algum erro. Muitas vezes, pais entregando o filho. Então, a lealdade a Deus está acima de tudo. E eu já vi também, em alguns casos, membros da família se levantando e dizendo numa assembleia ou para alguém que o filho, que a filha estava cometendo coisa errada para não ser conivente. E aí pedindo ajuda. Então, nós temos que ficar sabendo e ajudar a pessoa a se livrar do erro, a se livrar do pecado, a arrepender-se, a mudar de atitude. Então não podemos fazer de conta que não está acontecendo nada. E quando nós agimos assim, ou seja, quando nós fazemos vistas grossas, quando nós fazemos de conta que nada está acontecendo, nós cometemos então o pecado por conivência. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, quando nós lemos o livro de Atos, dos capítulos 1 a 4, nós vemos uma igreja triunfante, nós vemos uma igreja vitoriosa, as conversões dando-se aos milhares, os discípulos vivendo em comunhão, com grande alegria, orando o tempo todo, meus amados, milagres acontecendo o tempo todo, diariamente, as pregações contundentes, Pedro pregando com intrepidez, e a cada pregação, a cada milagre, mais conversões surgiam. Então nós vemos a igreja vivendo de um modo vitorioso e nesse ambiente fraterno e de plenitude do Espírito Santo, nós vemos Barnabé tomando uma decisão. Barnabé decide então vender uma propriedade que ele possuía e colocar o valor da venda à disposição da igreja, para que não houvesse necessitados entre o povo. E nós vemos isto, não é? Até o capítulo 4, nós vemos que esta atitude era algo normal no seio da igreja, no seio da cristandade primitiva. Então, meus queridos, ele traz o montante e coloca aos pés dos apóstolos. Queridos, vamos pensar um pouco. Tal atitude deve ter sido vista
com bons olhos por todos os discípulos. Certamente que uma grande alegria invadia o coração de todos, e Barnabé passa a ser visto como um homem bom, como um homem misericordioso, como um homem despreendido das coisas materiais. Diante disso, então surge o capítulo 5, que narra um momento triste na vida da igreja. Vejamos o que a palavra de Deus diz no capítulo 5, dos versos 1 em diante. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Então eles viram o que Barnabé fez e quiseram fazer igual. Quiseram ter o mesmo prestígio, quiseram o reconhecimento dos discípulos, o reconhecimento da igreja, quiseram ser louvados pelo que nos parece o texto a indicar, não é? Diz assim, e reteve parte do preço. Então, me parece, veja comigo o que você acha, mas me parece que eles decidiram vender uma propriedade também e fazer como Barnabé o fez. Só que, de comum acordo, não é? Ou Ananias tomou a iniciativa e a sua mulher não o repreendeu, também concordou com ele. Então parece-me que eles concordaram, após a venda, a reter parte do preço. E diante disso, não é? Eles levaram parte do preço e depositaram aos pés dos apóstolos. Isto é, desejaram fazer a mesma coisa. Só que não fizeram como Barnabé, que deu tudo, porque o seu coração tinha decidido isso. E aqui parece-me que eles fizeram a mesma coisa, mas se arrependeram e retiveram parte do preço, depois de ter votado que dariam tudo. Então, diante disso, Pedro, ele disse a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Quer dizer, por que você está mentindo? Não precisaria mentir ao Espírito Santo. Não precisaria mentir diante de Deus, não é? E aí ele diz no verso 4, enquanto o possuías, não era teu? Quer dizer, ninguém pediu para que você vendesse. Era teu. E se você vendesse, não precisaria dar, não é? O problema é a mentira. E vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Então, meus amados irmãos, Ananias, parece-me que votou alguma coisa e fez outra, reteve parte daquilo que ele tinha consagrado. Porque a ideia que a palavra dá na língua original é essa, que ele pegou algo indevidamente. Esta é a ideia que dá a palavra na língua original. Pegou alguma coisa que não era dele. Era dele antes dele votar, antes dele decidir dar para o Senhor. Mas após ter decidido entregar para o Senhor, não era mais dele. Então ele pegou algo que era do Senhor. Oh, meus amados, como é difícil, né? Como as coisas do Senhor são sérias.
o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida. Então nós não podemos entregar algo, porque quando nós entregamos, aquela oferta é santa, ela é santificada. E uma vez colocado esse desejo no coração ou feito o voto, nós não podemos mais agora voltar atrás e nos arrependermos. Então parece-me que foi isso que aconteceu. Aí, levantando-se os moços, cobriram-no e, transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Então, 3 horas depois do ocorrido, 3 horas depois do sepultamento, então entra agora a sua esposa, entra Safira, que sabia o que tinha acontecido, que foi conivente com Ananias neste pecado, que concordou com ele em mentir ao Espírito Santo. Então ela entra e Pedro agora quer checar. E perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquele terreno? E ela respondeu: sim, portanto. Quer dizer, é o que está aí aos teus pés. Esse é o total da venda. Então Pedro lhe disse: por que é que combinaste entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado de seu marido. Meus queridos irmãos, nós vemos que na leitura anterior ao último versículo, nós vemos que Pedro está dizendo: por que encheu Satanás o teu coração? No verso 3. No verso 3. Então, foi uma atitude que Satanás colocou no coração dele. E ela, sabendo que era pecado, concordou com ele, fez vistas grossas, aceitou mentir diante do Senhor. Nós precisamos lembrar que Satanás está sempre ávido por destruir a igreja, por colocar pecado no seio da igreja, por levar os membros da igreja a errar ou concordar com o erro. Então, meus amados irmãos, vamos lembrar, João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio, que nunca se firmou na verdade, que ele vive o tempo todo desejando enganar os cristãos. Fez isso no princípio, lá no Éden, continua fazendo até hoje. Então, estejamos atentos aos desejos do nosso coração. Estejamos atentos o que a nossa vista está vendo, o que os nossos olhos estão vendo. Estejamos atentos para saber se não estamos cometendo o pecado por conivência. Lembremos, há o pecado por comissão, por omissão e por conivência. Então, que possamos fugir de todos eles e viver uma vida reta e santa diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver de um modo reto que glorifique o seu nome. Que Deus abençoe a todos vocês, em o nome de Jesus, e que a graça e a paz do Senhor seja com você e com a sua estimada família. Amém.